Olá, sou a professora Ludmila Antunes e a convite da equipe Hidra vim aqui dar para vocês dicas de língua portuguesa para o vestibular social do Cimatec. Bora? Bom, a prova de língua portuguesa, ela cai basicamente, esses assuntos aqui são mais cobrados: interpretação de texto, semântica, funções da linguagem e figuras de linguagens. Nós não vamos poder dar dica de tudo, mas o que eu quero que vocês entendam uma coisa: quando você interpreta um texto, pode ser que esses temas aqui, essas questões estejam associadas ao texto. Então eu vou falar primordialmente como interpretar um texto, de que forma analisar um texto, e aí vocês em casa, com o tempo, estudam um pouquinho mais o que é semântica e funções da linguagem e figuras de linguagem. Por favor, não confundam. Funções da linguagem estão ligadas à comunicação do texto e figuras de linguagem estão associadas à semântica, tá bom? Então vamos começar a interpretação de texto. Bom, a questão escolhida é uma questão do vestibular de 2024, tipo 1. Antes de começar a falar, dar dicas sobre a questão de interpretação de texto, eu gostaria que vocês atentassem para uma questão: gênero textual e interpretação de texto. Toda vez que você pegar uma prova, observe qual é o gênero textual de cada texto. Então, por que isso? Porque a função comunicativa desse texto vai depender da interpretação dele. Por exemplo, aqui nesse caso tem um poema. Qual é a função comunicativa do poema? Quem escreve o poema? Por que escreve o poema? Qual a utilidade de escrever um poema? A mesma coisa se eu tivesse aqui uma propaganda. Para que escrever uma propaganda? Quem escreve uma propaganda? Qual é a intenção de escrever uma propaganda? E assim sucessivamente. Um texto opinativo. Qual é a função de escrever um texto opinativo? Quem escreveu e tudo mais. Então, atente para o gênero textual. Depois que você observa qual é o gênero textual, no caso aqui eu tenho uma poesia. Então, qual é a estrutura de uma poesia? A poesia, ela tem um título, ela tem uma formação, né, diferenciada. Aí você vai ver, bom, quem escreveu essa poesia? Quem é o referente? Quem é o autor desse texto? Por que isso? Porque o autor, se você souber, no caso aqui de poesia, se você sabe quem é o autor, você acaba identificando a ideologia desse autor. No caso aqui nós temos Cecília Meirelles. Quem foi Cecília Meirelles na literatura brasileira? Qual é a proposta de texto, de criação de texto de Cecília Meirelles? Em que escola literária ela está inserida? Em que escola literária ela participou? No caso aqui você tem. E aí depois você vai ver a questão. Mas antes de tudo isso, você tem que ler a alternativa aqui, as alternativas, a assertiva. Então, Cecília Meirelles, poeta da segunda fase do modernismo. Opa, já tem uma dica aqui. Qual era a proposta da fase do modernismo, né? O que eles tinham como criação literária? Tinha como característica, pronto, você nem precisa saber, a prova já lhe diz. A produção de uma poesia lírica, mística e musical. A própria prova, gente, já lhe dá pistas. Bom, eu não conheço Cecília, beleza, vamos lá. Mas eu sei que a produção dela é uma poesia lírica, é mística e é musical. Esses atributos podem ser identificados no poema acima, uma vez que eles são. Aí você faz o quê? Vai para o poema. Então você observa esse poema. Gente, estamos falando de modernismo. O modernismo, ele fez o quê? Uma ruptura desse tipo de poesia. Então você vai ver um poema nessa estrutura, mas na verdade ele é como se fosse uma poesia, um poema poético, um poema prosa. Então eu posso pegar esse texto e ler como se fosse um texto corrido, porque a função do modernismo era romper com aquelas estruturas fixas, rígidas de uma poesia parnasiana e tudo mais. Então vou ler aqui como se fosse uma prosa. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de Cal, torna a corada a menina. Observem. Eu transformei o que é verso, né, em frases. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroa de coral nas colunas da colina. Observe, aqui ele diz que a poesia é musical, é lírica. Olha o C. Colar, coral, Carolina, corre, colunas, colina. Então observe que há o quê? Há uma musicalidade nisso. Bom, aqui que a gente tem que prestar atenção.
Vamos agora para as alternativas. Letra A. Criado de forma semelhante às canções de fábulas. Oh meu Deus, a gente acabou de falar que o modernismo rompe. Então não vai ser igual às canções de fábulas. Vai ser um rompimento. Letra B. Definidos pela relação alheia do eu lírico como a natureza. Não tem uma definição aqui disso. Organizados com o uso repetitivo de vogais e consoantes nos versos. É organizado, mas essa não é a proposta de Cecília Meirelles, né? Formados por versos e apresentam um jogo de palavras à literação. Acabei de falar aqui, né? Colar, coral, Carolina. Então, a literação é essa consonância de sons, né? C. Escritos em prosa e destaca a posição do eu lírico frente ao objeto. Não é escrito em prosa, é escrito em verso. A leitura pode ser feita em prosa. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Então, para a gente interpretar um texto numa prova de língua portuguesa, primeira coisa, observe o gênero textual. Segunda coisa, observe as referências, quem escreveu o texto, qual é a proposta da escrita desse texto. E, por fim, vá para as alternativas. Não esqueça que as pistas estão todas aqui, ó. Todas aqui. Essa é uma questão de interpretação de texto que você tem que saber figuras de linguagem. Por exemplo, aqui, a literação. Então, o que é a literação? Vamos lá? Na questão, observe que tinha a palavra aliteração. Quando se trata de um texto poético, é necessário que você dê uma lidinha em funções da linguagem, mas também em figuras de linguagem. Então, a metáfora, no caso a prova pediu aqui a literação e outras por aí. Então, o que é a literação? É a repetição das mesmas sonoridades numa série de sílabas ou palavras. A prova já tinha dito que a Cecília usava musicalidade. E a musicalidade vem a partir da repetição dessa sonoridade do C de Carolina, que é repetido nas outras palavras. Observe aí, eu tenho uma questão de interpretação de texto, eu tenho que usar as questões de funções de linguagem, a questão de figuras de linguagem e saber de semântica, saber do sentido. Aquelas palavras, elas representam justamente a ideologia de Cecília de trazer a musicalidade para o seu texto.